Olá, meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui através do nosso Porção Diária da Palavra. E hoje eu quero ler o texto que está no Salmo 133, quando podemos pensar sobre o valor da comunhão, a importância da comunhão, os benefícios da comunhão, como que de forma tão extraordinária a palavra de Deus então ela nos ensina. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Esse é o texto para nós, é a palavra do Senhor, quando podemos pensar sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Eles foram orientados, foram instruídos, havia uma determinação para que eles estivessem completamente unidos. As 12 tribos de Israel estivessem completamente ligadas umas às outras. Eles deveriam fazer uma viagem, esse é um dos salmos de romagem, eles deveriam fazer uma viagem até o templo de Jerusalém, eles deveriam ir para adorar, para celebrar ao Senhor, e enquanto eles faziam essa viagem, eles iam cantando, eles iam com alegria, cantando os salmos, e assim a palavra de Deus então ela descreve essa realidade. Eles estão indo para o templo para estarem cultuando ao Senhor. Havia pelo menos 3 festas que eram as maiores de Israel, que estavam já marcadas pela palavra de Deus, que era uma recomendação, era uma instrução da palavra, e eles deveriam então fazer essa viagem, né? Pelo menos em uma dessas festas, eles deveriam então participar. E enquanto eles iam cantando os salmos, e podemos então perceber que a descrição do texto, né, falando dessa importância, né, deles estarem vivendo em comunhão. E eu quero dizer para você que a nossa comunhão ela é muito importante, porque ela agrada a Deus, ela expressa, né, que nós de fato estamos querendo agradar a Deus através da nossa comunhão. Podemos e devemos considerar que o texto fala sobre uma realidade específica, né? O sacerdote, ele tinha na sua vestimenta as tribos dispostas no peito, né? Então, as 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro. Havia também tribos que estavam marcadas aqui na parte de cima, né, no ombro do sacerdote, e então a roupa era toda feita de forma muito especial, e agora está dizendo que é como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, e aquele óleo que era então derramado sobre o sacerdote, passava sobre a vestimenta do sacerdote, mostrando, né, de maneira uma mensagem que estava sendo transmitida, né, que havia então nessa simbologia a ação de Deus sobre as tribos de Israel, e podendo demonstrar que a ação de Deus estava sobre todas as suas tribos. E você pode então considerar, né, que a ação do Espírito Santo ela também está presente na igreja, na comunhão da igreja, na celebração da igreja, e nós devemos então entender isso. Ainda a palavra diz para nós que ali o Senhor ordena a bênção, né? E o texto então ele finaliza, né, mostrando aí como o orvalho que desce, né? Então a ideia, né, e você tem um período ali no território de Israel, que é um período de seca, né? Você tem que os rios eles abaixam, né? Na verdade diminui a água consideravelmente, mas existe uma ação em que o orvalho que desce do monte, e para nós não é simplesmente o sereno, não é? Mas eram de fato águas que desciam, e elas então vinham para banhar toda aquela região e se tornava então um período fértil. É isso que a palavra de Deus está dizendo, mostrando para nós
que mesmo uma trajetória, né, que nós experimentamos aí um período assim mais difícil da nossa trajetória, mas a comunhão, ela abençoa, a comunhão, na verdade, nos fortalece, a comunhão, além de estarmos cada vez mais próximos uns dos outros, né, ajudarmos mutuamente, e nós então vamos entender que isso será sempre uma bênção para nós, né? Esta comunhão, esta maneira de nós vivermos como povo de Deus, isso então marca a diferença, não é, que de fato nós temos e nós assim somos. A última parte do versículo, não é, quando diz aqui, ele ordena a bênção, né, e a vida para sempre, não é? Então, a realidade para nós é essa, não é? Quando nós podemos buscar a direção de Deus, a presença de Deus como povo de Deus, nós podemos então desfrutar destes benefícios tão grandes revelados pela palavra. A bênção da comunhão, que nada nem ninguém venha ser tropeço, venha ser impedimento, seja barreira, né, para que haja esta plena comunhão entre nós. Né? Como é bom poder viver em comunhão com o povo de Deus. Né? Quando temos a versão, né, outra versão, quando diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que assim nós tenhamos esta preocupação, este desejo, e façamos a nossa parte. Se depender de mim, eu quero sempre viver em comunhão com o povo de Deus e com o povo de Deus. Que você também, né, que você no seu coração esteja também fazendo isso. Se depender de mim, eu sempre vou viver em comunhão. Que assim seja. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós queremos muito agradecer pelo teu cuidado, Deus, sobre nós, por mais um dia que o Senhor nos permite viver, pela tua misericórdia e graça derramada sobre nossa vida. E agora, Deus, quando nós podemos desfrutar desta porção da tua palavra, quando fala da comunhão do teu povo, Deus, que nós, de fato, Deus, estejamos cada vez mais experimentando, Deus, viver em comunhão. Deus, estarmos preocupados, Deus, em que este entrelaçamento, Deus, existente entre nós, pela ação do Espírito Santo que está presente na nossa vida, Deus, que nós cada vez mais estejamos unidos como igreja para mostrar que nós pertencemos ao Senhor. Eu quero pedir que abençoe o teu povo, Deus, os meus irmãos, aonde quer que cada um esteja. Eu te peço, Deus, a tua bênção. Eu clamo, Deus, para que o Senhor derrame misericórdia e graça sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e assim então que você fique na paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.